Olá, viajantes! Tudo bom com vocês? Então, gente, esse canal tá completando um ano de existência. Está mesmo. E eu não poderia faltar aqui nesse vídeo, né? Depois de 1000 anos sem postar nada, eu voltei. E nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas experiências em trabalho aqui em Portugal. Então se liga nesse ano que esse canal tá fazendo, nessas dicas da minha experiência como trabalhar aqui em Portugal. Então segue a vinheta aí que daqui a pouco eu falo pra vocês. Eu cheguei aqui em outubro de 2017. E eu fui atrás de emprego. Eu acho que foi depois de 2 meses, por aí, que eu consegui meu primeiro emprego. Que foi professora das EX. O que é isso? Aqui tem nas escolas primárias, infantis, tem disciplinas de educação cultural, artística. Ou seja, aulas de teatro, aulas de dança, aulas de pintura e aulas de esporte, que é educação física no Brasil. Essas disciplinas não são obrigatórias para as crianças e elas querem ou não participar. Então, eu dava essas aulas, participava lá nas escolas, em 2 escolas eu trabalhava e era em outra cidade. Então, era complicado, como eu já falei em outro vídeo, que vou colocar um card aqui em um lugar falando sobre por que eu saí desse emprego. Mas antes disso, né, antes de tudo, eu quero falar aqui como eu consegui esse emprego. Eu estava no Facebook, lá, empregos da cidade que eu tô morar, e tinha lá essa chamada. Mandei meu currículo e fui chamada para uma entrevista. Lá tive uma entrevista, o senhor super simpático explicando a situação, perguntou a minha experiência, o que, e se eu poderia sair de Leiria para dar aula. Eu falei que sim, ia arranjar alguma coisa, enfim. Mas ele acabou conseguindo, organizando o meu horário com outro professor que era daqui da Leiria, que dava aula lá, então conseguiu carona tranquilo, dividindo as despesas. Os valores. Eu dava aula 1 hora por dia e era pago a hora, ou seja, eu trabalhava 1 hora por dia, então era 5 horas por semana, talvez, ou não, né, porque depende da semana, e cada hora era 11 euros. É um valor alto aqui em Portugal, é bem alto para comparar as outras horas de hora aqui, né? Mas como era 1 hora, no final do mês não chegava aquilo tudo, né? E eu tinha despesas para chegar na cidade e voltar. Então, basicamente era isso, eram 11 euros a hora para dar aula para as crianças sobre artes. Beleza. O problema era que era recibos verdes. Então, recibos verdes, você, não, como trabalhador, não ganha nenhum subsídio. Ou seja, nenhum direito de trabalho. Por exemplo, férias, subsídio de alimentação, subsídio de transporte, o que seja, não há. Então, você ganha esses 11 euros a hora, assim, líquido. E é isso. Aí, eu tive outro emprego também, porque, o que eu falei antes da escola, não conseguia uma renda suficiente para pagar as contas, né? Então, eu tive que procurar outro emprego. E tava andando perto do supermercado, tinha um anúncio para trabalhar no restaurante. Liguei, fui lá. A senhora falou, você pode começar sexta se quiser. Comecei sexta-feira. Era um trabalho de garçonete mesmo, num restaurante chinês. Eles pagavam 4 euros a hora, não tinha contrato, não tinha nada. Então era um contrato verbal, vamos dizer. Eu chegava nas horas que ela pedia e saía na hora que ela falava, pode ir embora. Então, tipo, eu trabalhava sexta, sábado, domingo. E eu nunca sabia quantas horas eu ia ficar lá no trabalho, porque quando tinha pouco movimento, a minha chefe pedia para eu ir embora, porque ela poderia simplesmente atender ela, mas o filho dela que trabalhava lá tranquilo, aquelas pessoas que estavam lá no restaurante, então não precisava de mim naquele momento. Então era meio estranho, sabe? Por semana, basicamente, se eu ganhasse bem, se eu ganhasse 10 euros por dia, era massa. Aí eu ganhava 30 euros por semana. Todo domingo ela pagava o valor da semana. Então, mas tinha dia que eu trabalhava só 1 hora, ganhava 4 euros. Tem dia que eu trabalhava 1h30 e ganhava 6 euros. Então, tipo, eu nunca sabia o certo que eu ia receber. Então, era sempre uma dúvida.
E eu ia andando e voltava andando porque não tinha ônibus. E era meio perigoso também, porque pra chegar lá eu andava 35 minutos a pé e no escuro à noite. E às vezes eu saía de lá 11h30, chegava em casa meia-noite, alguma coisa, e é esquisito andar nesse horário, sabe? Então, essa cidade como era meio vazia, então dá medo. Mas esse era o valor que eu recebia no restaurante chinês. O que eu fazia? Eu atendia os pedidos, servia os clientes, pegava a louça suja e colocava pra lavar. E também limpava a bancada, essas coisas, a limpeza que estava exposta. As coisas que estavam expostas eu limpava também. E servia os vinhos, as coisas, né? E recebi esse valor. Então eu juntei com a escola e o chinês para poder trabalhar. Mesmo trabalhando nesses dois empregos, eu não conseguia uma renda que poderia pagar as coisas, porque a minha mensalidade da faculdade é 150 euros e eu pagava de quarto 150 também. Então, no mínimo, eu tinha que ter 300 euros na minha conta para poder pagar o que eu devia, né? Ainda mais comprar alimentação, que era parte. Então, eu tive que fazer o quê? Procurar outro emprego. Chegou a fase que eu tive que trabalhar em 3 empregos, que foi a escola, o chinês e agora esse que eu vou dizer agora que foi o café. Eu trabalhei no café, eu trabalhava 2 horas por dia, era 2 horas por dia. E eu trabalhava lá para servir almoço, porque era um café que servia almoço aqui em Leiria. Então, você pegava o pedido, pegava o almoço e servia em mesas. E fazia café também, essas coisas todas. E eles pagavam 3 euros a hora, 3 euros a hora, e me davam o almoço depois do serviço. Então, esse trabalho também foi informal, foi tipo contrato de boca. Eles me chamavam, falavam os horários e eu chegava lá. O final da semana, eles me pagavam o que eu recebi durante aquela semana. Então, é 3 euros a hora, mais o vale alimentação que eles me davam o almoço, né? Então, minha vida era basicamente assim. Eu chegava no café de manhã, pro almoço, né? 11 horas. Comia lá, saía correndo, literalmente, ia andando, até chegar no local que o outro professor combinou comigo para me dar carona. Quando eu chegava lá, ele me dava carona e ia dar aula. Dava 1 hora de aula, ia pra casa pra tomar banho, trocar de roupa, pra ir pro chinês, se for sexta, no caso. Nos outros dias eu ia pra aula mesmo, assistia. Então, se for sexta-feira, minha rotina era basicamente essa mesmo. Era trabalhar no café, depois trabalhar dando aula, depois indo pra casa, tomar banho pra ir pro chinês, pra trabalhar no chinês. No sábado e no domingo eu só tinha chinês pra trabalhar, então eu só de tarde e de manhã eu dormia, ou então eu estudava. E à noite eu ia pro chinês andando. Basicamente, todas as atividades que eu faço aqui eu ando. Então, eu desgasto bastante das minhas perninhas. Porque tudo que eu faço é pra economizar. Porque, por exemplo, esses 3 trabalhos que eu tive, somando tudo, não dava 350 euros. Não dava. Por último, eu trabalhei e estou a trabalhar ainda no shopping, que é uma carga horária pesada. A diferença não é muita, não, mas pelo menos estou conseguindo pagar as contas. Isso que importa pra mim aqui no momento, porque percebi que aqui em Portugal você trabalha, mas trabalha mais um pouquinho e não ganha aquilo básico, sabe? Porque não é. Então a diferença que eu tô ganhando não é muita comparada antes, mas pelo menos eu tenho um contrato e eu tenho direitos trabalhistas. Então eu posso tirar férias, eu tenho direito a vale alimentação, horas extras e tudo mais, horas noturnas. Então isso acaba ganhando um pouquinho mais por causa dos direitos trabalhistas. Mas enfim, essa aqui é a minha experiência de trabalho aqui em Portugal. A minha experiência é a minha, então se você vier pra cá ou conhece alguém que tem uma experiência diferente, é porque nós somos pessoas diferentes e vivenciamos coisas diferentes, né? Mas isso que eu queria contar pra vocês, como está sendo aqui em Portugal a minha vida, que não é fácil, é corrida e muito trabalho pesado, mas estamos aqui, né? Qualquer dúvida, gente, é só comentar. E não esqueça de curtir o vídeo e, lógico, se inscrever no canal. Tchau, tchau!